Quando eu era criança, existia algo em mim que me fazia adorar brinquedos. Eu era uma menina alegre, cheia de imaginação, dessas que passavam horas brincando sozinha, criando histórias com bonecas e bichinhos de pelúcia. Hoje, com 28 anos, adulta e com a mente muito mais racional, me pego lembrando de um fato que ficou gravado na minha memória como uma cicatriz invisível. Algo que me faz pensar se naquela época o medo que eu sentia era apenas fruto da imaginação infantil. Ou se eu realmente convivi com algo que não era deste mundo. Tudo começou quando eu tinha por volta de 4 ou 5 anos. Eu era completamente apaixonada por uma dupla infantil que fazia muito sucesso na televisão. Eu vivia cantarolando as músicas delas, e em toda loja de brinquedos havia bonecas inspiradas nas duas. Eu queria uma delas mais do que tudo. Lembro-me de que fiz uma espécie de negociação com minha mãe. Prometi largar a chupeta, um vício que ela tentava me fazer abandonar há meses, se ela me comprasse pelo menos uma das bonecas daquela dupla. Eu disse que, se ganhasse apenas uma, já ficaria feliz. Minha mãe, depois de tanta insistência, acabou cedendo. No meu aniversário de 5 anos, ela apareceu com uma caixa grande, embrulhada em papel colorido. Eu estava eufórica. Abri com toda a empolgação do mundo e, para minha surpresa, lá dentro não havia apenas uma, mas as duas bonecas da dupla. Lembro do cheiro do plástico novo, do tecido das roupinhas e de como elas eram perfeitas. Ou pelo menos deveriam ser. Assim que retirei a primeira boneca da caixa, senti algo estranho. Não sei explicar ao certo. Era como se o olhar dela fosse vazio. Ou pior, vivo demais. O rosto parecia real demais para um brinquedo. A outra boneca tinha uma expressão ainda mais incômoda, como se o sorriso estivesse congelado entre a doçura e o deboche. Eu era pequena demais para entender o que aquele incômodo significava, mas o fato é que a empolgação que eu tinha sentido antes se transformou em um aperto no peito. Minha mãe percebeu que eu fiquei quieta e achou que era apenas cansaço, mas naquela noite, quando fui dormir, eu não quis deixar as bonecas no meu quarto. Pedi para ela colocá-las na estante da sala, alegando que queria mostrá-las para as visitas no dia seguinte. No fundo, eu só não queria que aqueles olhos ficassem me observando no escuro. Com o passar dos dias, tentei brincar com elas, mas o desconforto só aumentava. Eu tinha a sensação de que sempre que virava as costas, os rostos delas mudavam de expressão. Às vezes, eu deixava as duas lado a lado, e quando voltava, jurava que uma delas havia virado um pouco a cabeça. Certo dia, enquanto brincava no chão do quarto, a boneca principal caiu sozinha da cama. Minha mãe disse que eu devia ter esbarrado, mas eu sabia que não tinha encostado nela. A partir dali, comecei a evitar o meu quarto. Só entrava se alguém estivesse junto comigo. De noite, eu cobria a cabeça com um lençol e tentava não olhar para o canto onde as bonecas ficavam. Era como se eu sentisse o olhar delas me atravessando mesmo com os olhos fechados. Lembro de acordar algumas vezes com a impressão de que alguém caminhava devagarinho pelo quarto. O som era leve, como de passos pequenos, arrastados. Por diversas vezes contei para minha mãe o que estava sentindo. Ela sempre dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava com medo à toa. Tentava me convencer de que eram apenas brinquedos, mas as noites eram longas e o medo real. Uma madrugada, acordei com um barulho vindo da estante. Era como se algo tivesse caído. Quando acendi o abajur, vi as duas bonecas no chão, lado a lado, com os rostos voltados para mim. Eu gritei tão alto que minha mãe veio correndo. Ela achou que eu tinha derrubado os brinquedos dormindo e os colocou de volta, sem imaginar o terror que eu sentia. Fiquei com essas bonecas até por volta dos 8 anos. A essa altura, eu já evitava completamente chegar perto delas. Dizia para minha mãe que não gostava mais, que queria doar. Ela insistia para que eu não fosse ingrata, que eram caras e que deveria cuidar bem delas.
mas eu não suportava mais. Até que, de tanto insistir, ela acabou doando as duas para uma prima distante. Depois que elas foram embora, senti um alívio indescritível. Meu quarto parecia mais leve, o ar mais limpo. Dormi bem pela primeira vez em muito tempo, mas o que me deixou intrigada foi que meses depois, minha mãe comentou que aquela prima havia começado a dizer que as bonecas mudavam de lugar sozinhas. Eu fingi não ouvir. Os anos passaram e o tempo tratou de enterrar aquela lembrança, pelo menos até eu completar 9 anos. Naquela época, eu me tornei fã de um programa de televisão que estava na moda. E, claro, lançaram uma boneca inspirada na apresentadora. Eu pedi para minha mãe novamente. Ela, talvez tentando reparar os traumas anteriores, acabou comprando. Era uma boneca linda, grande, de cabelos longos e olhos claros. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu brincava, penteava os cabelos dela e tudo parecia bem. Até que comecei a sentir aquela mesma sensação. Era como se ela me observasse. Às vezes eu deixava a boneca sentada na cadeira e quando voltava, ela estava inclinada para frente. Uma noite, enquanto eu dormia, ouvi algo parecido com o som de tecido sendo arrastado. Quando olhei, ela estava no chão, bem ao lado da cama. Eu gelei. Chamei minha mãe, que me disse que eu devia ter derrubado sem querer. Mas aquilo começou a se repetir. A boneca aparecia em lugares diferentes e sempre voltada na minha direção. Comecei a sentir medo até de estar sozinha em casa. Eu fechava a porta do quarto e ainda assim tinha a impressão de ouvir algo se movendo lá dentro. Certo dia, acordei e percebi que os olhos da boneca pareciam um pouco diferentes, como se as pupilas estivessem mais escuras. Passei o dedo para ver se era sujeira, mas a cor realmente parecia ter mudado. Foi aí que eu decidi que não queria mais aquilo perto de mim. Minha mãe, sem paciência com minhas histórias, deu a boneca para uma vizinha. Eu me lembro de vê-la indo embora pelos braços daquela mulher e sentir novamente o mesmo alívio que antes. Depois disso, nunca mais quis boneca alguma. Nem quando as meninas da escola mostravam as novas coleções ou quando via alguma loja de brinquedos. Era como se algo dentro de mim tivesse sido bloqueado. Hoje, adulta, ainda me pego pensando naquelas bonecas. Não sei se realmente havia algo nelas, alguma energia ruim, ou se tudo foi apenas fruto de um medo infantil. Mas o que me deixa inquieta é o fato de que minha prima, aquela que ficou com as primeiras bonecas, desapareceu com a família anos depois, sem deixar rastros. Dizem que mudaram de cidade, mas ninguém nunca mais teve notícias. Talvez tudo não passe de coincidência. Talvez não. O que eu sei é que até hoje, às vezes quando estou sozinha em casa e o silêncio é profundo, tenho a sensação de estar sendo observada. Não é algo constante, mas quando acontece, sinto o mesmo arrepio que sentia quando criança. E por um instante, juro que posso ver no canto do meu olho o reflexo de 2 pequenos rostos me olhando da escuridão, sorrindo como antes. Às vezes penso que certos brinquedos carregam mais do que tecido e plástico. Carregam histórias, sentimentos, fragmentos de quem os criou ou de quem os amou. E alguns, talvez, tragam algo que jamais deveria ter sido desperto. Eu nunca mais quis ter uma boneca em casa, nem como decoração, nem como lembrança. Porque depois de tudo o que vivi, aprendi que o mal pode se esconder nas formas mais inocentes. E às vezes, até mesmo um simples sorriso congelado pode esconder o olhar de algo que ainda está vivo. E mesmo agora, enquanto escrevo este relato, juro que sinto como se alguém estivesse me observando. Meu nome é Noêmia, e o que eu vou contar aqui aconteceu comigo e com minha família há alguns anos, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Até hoje, mesmo depois de tanto tempo, só de lembrar daqueles dias, sinto um arrepio percorrer todo o meu corpo.
É uma daquelas histórias que parecem invenção, mas eu juro diante de Deus que tudo o que vou relatar aconteceu exatamente como vou dizer. Eu tinha 17 anos na época, vivia com meus pais e meu irmão mais novo em uma casa simples, porém aconchegante, que ficava próxima ao ferro velho que meus pais administravam. Nossa vida sempre foi pacata, de muito trabalho e poucas novidades, até que uma boneca de pano cruzou o nosso caminho e mudou tudo. A história começou quando uma moça chamada Fabiola, que conhecíamos desde que ela era apenas uma criança de uns 8 anos, apareceu para visitar minha mãe. Fabiola era uma jovem muito prendada, dessas que aprendem cedo a fazer crochê, tricô e todo tipo de artesanato. A mãe dela também era muito habilidosa e juntas faziam trabalhos lindos como tapetes, colchas e bonecas de pano. Minha mãe sempre teve um carinho enorme por ela, quase como se fosse uma filha. Naquele dia, Fabiola chegou sorridente, trazendo uma caixa de sapatos toda decorada com fitas e flores feitas de crochê. Disse que tinha um presente para minha mãe, uma boneca de pano que ela mesma havia feito. A boneca era muito bem feita, vestida com um vestido rosa antigo, de tecido delicado e bordado à mão. Tinha cabelos de lã castanha e olhos costurados com botões escuros que pareciam nos seguir por onde quer que fôssemos. Era bonita, mas havia algo nela que me causava um leve desconforto. Era como se aqueles olhos de botão escondessem algo que eu não conseguia explicar. Minha mãe, como sempre muito sentimental, agradeceu emocionada e colocou a boneca dentro da caixa, sobre o guarda-roupa do quarto dela. Ela tinha o costume de guardar presentes, principalmente os feitos à mão, porque dizia que tinham valor sentimental. E lá a boneca ficou, observando silenciosa de cima do guarda-roupa, como se vigiasse o quarto. Passaram-se algumas semanas e a vida seguia normalmente, até que pequenas coisas começaram a acontecer. Primeiro foram barulhos estranhos durante a noite. Passos leves pelo corredor, mesmo quando todos estávamos dormindo. Portas que batiam sozinhas, sem que houvesse vento. O quarto do meu irmão, que ficava no final do corredor, era o mais afetado. A porta dele começou a trancar sozinha, e às vezes ele dizia que ouvia alguém sussurrar o nome dele. A princípio, achamos que fosse imaginação. Afinal, éramos jovens e nossa casa ficava em um lugar silencioso, onde qualquer som parecia maior do que era. Mas as coisas pioraram. Meu pai, homem cético e acostumado com a dureza da vida, começou a ver vultos passando pela copa em direção ao quarto onde ficava a boneca. Ele via claramente uma sombra feminina atravessando o corredor. Às vezes, quando ele tentava seguir, não encontrava nada e o ambiente ficava gelado. Eu comecei a evitar passar perto do quarto dos meus pais à noite. Senti uma presença, um peso no ar, como se algo invisível estivesse ali observando. Uma madrugada, acordei com o barulho de algo caindo. Quando fui até o quarto dos meus pais, encontrei minha mãe sentada na cama pálida, com as mãos trêmulas. Ela dizia ter sonhado com uma mulher que a olhava fixamente e dizia que algo na casa precisava ser queimado, ou algo terrível aconteceria. No outro dia, ela comentou o sonho com meu pai, mas ele riu e disse que era coisa da cabeça dela. No entanto, o clima dentro de casa parecia cada vez mais pesado. As plantas da varanda começaram a murchar sem explicação. O cachorro da vizinha, que vivia latindo alegremente, parava na frente do nosso portão e começava a rosnar olhando para a janela do quarto dos meus pais. Às vezes, o rádio ligava sozinho, sempre na mesma estação, tocando uma música antiga e triste. E o pior é que sempre que algo estranho acontecia, eu notava a boneca levemente mudada. Às vezes, parecia estar virada para um lado diferente, ou com o cabelo de lã bagunçado, como se alguém tivesse mexido nela. Certo dia, minha mãe foi trabalhar no ferro velho, como de costume.
O dia estava quente e o sol batia forte sobre os montes de sucata. Ela me contou depois que, enquanto atendia um cliente, um homem idoso apareceu. Era um catador de papelão, um senhor de barba grisalha e olhar sereno. Ele ficou observando minha mãe por um tempo e, de repente, se aproximou. Disse com uma voz calma, mas firme: "Moça, me desculpe te incomodar, mas Deus mandou eu te dizer uma coisa. Aquela boneca de pano que a senhora guarda em cima do guarda-roupa, ela não é um presente comum, foi feita com intenção ruim, há feitiçaria nela e isso está te fazendo mal. Dentro dela há um prego no peito e outro na cabeça. É por isso que a senhora anda tão cansada, com dor e sem ânimo. A pessoa que fez isso é próxima, muito próxima da senhora." Minha mãe ficou paralisada. Ela nunca tinha visto aquele homem antes, e ele não poderia saber da boneca, muito menos que ela ficava em cima do guarda-roupa. Quando perguntou como ele sabia daquilo, ele apenas respondeu que tinha sentido um chamado, que precisava avisá-la. Depois virou as costas e foi embora calmamente, sumindo na esquina. Minha mãe tentou procurá-lo nos dias seguintes, mas ninguém mais o viu. Era como se ele tivesse desaparecido. Assim que chegou em casa, pálida e assustada, ela contou o que tinha acontecido. Meu pai ficou sério e meu irmão correu até o quarto. Subiu numa cadeira, pegou a boneca e desceu com ela nas mãos, dizendo que não ia deixar aquela coisa ali por mais um segundo. Fomos todos para o quintal e ele colocou a boneca sobre o chão de terra. Jogou álcool e riscou o fósforo. O fogo subiu forte por alguns segundos, mas logo apagou. Tentamos novamente e nada. A boneca simplesmente não pegava fogo. Aquilo nos deixou apavorados. Minha mãe começou a chorar e, em um impulso, levantou as mãos para o céu e gritou: "Em nome de Jesus Cristo, que todo o mal que foi colocado nessa boneca seja desfeito agora, que tudo o que há de ruim vá embora e nunca mais volte para esta casa." Assim que ela disse isso, o fogo reacendeu com força. As chamas envolveram a boneca inteira, que começou a queimar como se estivesse viva. O ar se encheu de um cheiro horrível, uma mistura de pano queimado e carne podre. Ficamos ali paralisados, observando até que tudo se transformasse em cinzas. No chão, restaram apenas 2 pregos retorcidos, um pequeno e outro grande, um no formato de cruz e o outro completamente enferrujado. Depois desse dia, as coisas começaram a mudar. As portas pararam de bater sozinhas, os vultos desapareceram e a sensação de peso na casa foi diminuindo aos poucos. Minha mãe voltou a dormir melhor e meu pai nunca mais viu sombras pela copa. Tudo parecia voltar ao normal, mas dentro de mim ficou algo. Uma espécie de medo silencioso, um desconforto que me acompanha até hoje. Durante meses, eu evitei passar pelo quintal onde queimamos a boneca. Mas um dia, precisei atravessar por ali para buscar algo no varal, e juro que senti um arrepio tão forte que minhas pernas quase falharam. Era como se o ar naquele ponto ainda guardasse algo daquilo tudo. Às vezes, à noite, eu tinha a impressão de ouvir um leve estalar, como de tecido queimando. E em sonhos, ainda via a boneca, seus olhos de botão escuros me observando em silêncio. Nunca mais vimos Fabiola. Depois daquele presente, ela simplesmente desapareceu. A mãe dela contou que a moça se mudou para outra cidade e nunca mais deu notícias. Até hoje, minha mãe acredita que Fabiola não tinha consciência do que estava fazendo, que talvez alguém tivesse mandado ela entregar a boneca, usando-a sem que ela soubesse. Eu, sinceramente, não sei o que pensar. Mas uma coisa eu aprendi: nunca devemos subestimar a força das intenções que colocamos em algo feito com as próprias mãos. Objetos carregam energia. Às vezes, uma simples lembrança pode guardar sentimentos, pensamentos e até dores de quem a fez. No nosso caso, aquela boneca trouxe um mal terrível. E até hoje, sempre que alguém me dá um presente artesanal, eu sinto um leve medo, uma desconfiança que nunca vai embora. Não é racional, eu sei, mas é impossível esquecer o que vivi. Hoje, adulta, olhando para trás, penso em quantas histórias parecidas devem existir por aí.
Quantas pessoas têm em casa objetos que carregam algo que não pertence a elas? Quantas bonecas, quadros ou mesmo joias herdadas escondem uma energia estranha, silenciosa, pronta para despertar? Algumas noites, quando o vento sopra forte e ouço o ranger do guarda-roupa antigo do meu quarto, ainda sinto aquele arrepio conhecido. E às vezes me pego pensando se, de alguma forma, o mal que habitava aquela boneca realmente foi embora? Ou se apenas se escondeu, esperando o momento certo para voltar? Esse relato de Noêmia é um exemplo assustador do quanto objetos aparentemente inofensivos podem carregar intenções e energias negativas. Em muitas culturas, acredita-se que o artesanato feito à mão pode ser impregnado com sentimentos e pensamentos de quem o produziu. Quando isso é usado de forma mal intencionada, o resultado pode ser devastador. A boneca de pano, nesse caso, representa mais do que um brinquedo. Ela é o símbolo de um mal silencioso, oculto em um presente de aparência inocente. E o mais inquietante é pensar que talvez coisas assim ainda estejam acontecendo, escondidas atrás de sorrisos e boas intenções. Muitos relatos, como o de Mariana, nos fazem refletir sobre a fina linha entre a imaginação infantil e o sobrenatural. Psicólogos diriam que a sensação de ser observado pode ser um reflexo de ansiedade precoce ou de experiências mal compreendidas da infância. No entanto, não se pode ignorar a frequência com que histórias semelhantes se repetem ao redor do mundo. Bonecas que parecem mudar de lugar, sorrisos que parecem ganhar vida, olhos que seguem cada movimento. Talvez o medo de Mariana tenha raízes psicológicas, mas também é possível que certos objetos guardem algo inexplicável, algo que absorve energia e se manifesta de formas que a ciência ainda não é capaz de entender. No fim, o mistério permanece. Será que as bonecas estavam vivas ou o verdadeiro mal sempre esteve dentro do olhar humano?